Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a soltura do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele terá que usar a tornozeleira eletrônica. Os alertas de desmatamento na Amazônia caem 47,5% em um ano. Na Amazônia Legal, as áreas desmatadas têm o primeiro aumento em 15 meses. A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado diz que países vizinhos podem conseguir negociações efetivas na Venezuela. Nas Olimpíadas de Paris, a brasileira Ana Marcela fica em 4º lugar na maratona aquática. Os brasileiros Jack e Isaquias ficam em 8º lugar na canoagem de velocidade. E a atração de diversos visitantes ao coração da capital francesa. O Jornal Mundial está começando agora. Foram divulgados nesta quarta-feira em Brasília dados do desmatamento da Amazônia. Em 12 meses os alertas caíram, mais especificamente no mês de julho deste ano houve um crescimento de 33% em relação a 2023. O desmatamento na Amazônia caiu 45,7% de agosto de 2023 a julho de 2024, a maior queda proporcional já registrada para o período, segundo dados do Sistema DETER-B do INPE. A área sob alertas é a menor da série histórica iniciada em 2016. Já no Cerrado, houve aumento de 9% no mesmo período. Os dados foram apresentados em Brasília nesta quarta-feira. Os resultados dessa queda do desmatamento na Amazônia, agora a gente começa a percebê-la também no Cerrado, dos últimos 3, 4 meses, uma tendência que nós queremos que se firme. A partir de janeiro de 2024, começa a apresentar reduções sucessivas, mês a mês. Não foi um mês que reduziu e outro que aumentou. Entrou numa curva de redução. Especificamente no mês de julho deste ano, houve um crescimento de 33% nos alertas de desmatamento em relação a 2023. Segundo João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, o mês de julho costuma ser maior em termos de desmatamento. Além disso, os alertas do mês passado ocorrem após o ano de 2023, em que houve uma grande redução no desmatamento. O desmatamento na Amazônia Legal teve o primeiro aumento em 15 meses. Os números foram divulgados nesta quarta-feira. O desmatamento na Amazônia Legal registrou em julho o primeiro aumento em 15 meses, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo governo federal. A superfície devastada na maior floresta tropical do planeta foi de 666 km² no mês passado, um aumento de 33% em comparação com os 500 km² registrados em julho de 2023. O aumento de julho interrompe uma sequência de 15 meses de queda, mas, ao considerar os últimos 12 meses, a redução do desmatamento em relação ao período anterior foi de 45,7%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu acabar até 2030 com o desmatamento ilegal na Amazônia, que havia aumentado durante o governo de seu antecessor Jair Bolsonaro. A superfície destruída em julho também foi muito distante da registrada no mesmo período de 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente. Entre os fatores que contribuíram para o aumento de julho, segundo o governo, está uma greve de servidores públicos do IBAMA. Além disso, em julho do ano passado, a redução havia sido muito alta, com um número muito abaixo da tendência histórica, disse em coletiva de imprensa João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Mas na série anual a redução é extremamente importante, destacou o secretário executivo. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, não descarta que Colômbia, Brasil e México possam conseguir estabelecer uma solução efetiva para a Venezuela através de negociações. A política denuncia fraudes nas eleições que efetivaram o terceiro mandato consecutivo de Nicolás Maduro.
A líder da oposição, Maria Corina Machado, falou que não descarta que Colômbia, Brasil e México possam conseguir estabelecer uma solução efetiva para a Venezuela através da negociação. A declaração ocorreu na quarta-feira, após a crise desencadeada pela questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro. Em videochamada com o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Machado, a opositora afirmou que seu candidato Edmundo González Urrutia venceu as eleições nas quais denuncia fraudes. Que ele entenda que sua única opção é aceitar os termos de uma transição negociada e que estamos dispostos a negociar, mas a partir do reconhecimento do resultado, que de forma inequívoca e irrefutável deu a vitória como novo presidente a Edmundo González. Os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel Lopes Obrador e Gustavo Petro realizam esforços diplomáticos para buscar soluções para a crise desencadeada após as eleições. Machado, que não pôde participar das eleições devido a uma desqualificação, destacou que inquestionavelmente os líderes desses países têm um canal de comunicação com o governo de Maduro que outros não têm. O presidente da Costa Rica ofereceu refúgio a Machado e González no país da América Central. Após os protestos desencadeados pela declaração do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que deu a reeleição a Maduro com 51% dos votos, o Ministério Público abriu uma investigação criminal contra Machado e González Urrutia, por incitação à insurreição, depois de terem pedido apoio às Forças Armadas. A autoridade eleitoral não divulgou informações detalhadas sobre os resultados, nem publicou os registros eleitorais. Os protestos deixaram 2.200 detidos, segundo o governo, e 24 mortos, de acordo com organizações de defesa dos direitos humanos. O presidente Lula se reuniu com os seus 39 ministros do governo para tratar de alguns temas como prioridade para os próximos meses e até o fim do mandato. Veja na reportagem de Caio Teles. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elencou os 39 ministérios do governo, nesta quinta-feira, alguns dos temas que se trata como prioridade para os próximos meses e até o fim do mandato. Na fala que abriu a reunião no Palácio do Planalto, Lula tratou da elaboração de um novo plano de segurança pública, dos dados da economia brasileira, da sucessão das presidências da Câmara e do Senado no início do próximo ano, do cenário internacional, incluindo o agravamento da crise política na Venezuela. Lula disse ainda que todos os ministros têm tarefa determinada e seu PAC, em referência ao Programa de Aceleração do Crescimento, e afirmou que ele está satisfeito com o governo. Lula destacou estar pensando em uma reforma ministerial. Na fala de abertura da reunião, o presidente defendeu mais ações integradas do governo federal com os policiais estaduais e municipais. Lula também falou que acredita que os números da economia brasileira são positivos, mesmo diante do cenário internacional adverso. Lula citou a sucessão do presidente da Câmara e do Senado, mas disse a exposição sobre o tema cabeira do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável por ponte com o Congresso. G20 e Venezuela. Lula afirmou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, abordará na reunião da organização do G20 um bloco que o Brasil comanda a momento em celeumas que o governo brasileiro encontra na situação da Venezuela. Lula, junto com os presidentes do México e da Colômbia, tentam mediar a crise instalada na Venezuela após autoridades eleitorais do país, controlada pelo regime chavista, declarar que o presidente Nicolás Maduro foi reeleito. A seguir, o ministro Alexandre de Moraes determina a soltura do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez. E a atração de turistas a Paris. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez.
Rodrigo Jesus é quem traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira a soltura do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvonei Vasque. Moraes revogou a prisão preventiva por entender que os elementos que levaram à prisão há 1 ano não se aplicam mais ao caso. Quando solto, Silvonei Vasque terá que cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, obrigação de se apresentar à justiça periodicamente, cancelamento do passaporte e proibição de deixar o país, suspensão do porte de arma de fogo e proibição do uso das redes sociais. Silvonei está preso desde 9 de agosto de 2023 por ordem do STF, acusado de tentar interferir no segundo turno das eleições de 2022 para beneficiar o então presidente Bolsonaro. Atualmente ele cumpre prisão preventiva no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Até às 9h20 ele ainda não tinha deixado o presídio. Moraes também proibiu a comunicação de Silvonei Vasque com os outros integrantes da investigação. Volto com vocês aí do estúdio. Boa noite. Obrigada aí, Rodrigo, pelas suas informações e até amanhã. Os Jogos Olímpicos atraem muitos visitantes a Paris e a Cidade Luz surpreende em cenários diferenciados. No coração da capital francesa, prainhas no Rio Sena brotam como um oásis de tranquilidade em meio à agitação das Olimpíadas e da metrópole. As águas do Rio Sena podem não estar lá essas coisas. E treinos tiveram de ser adiados várias vezes nestes jogos por causa da poluição. Mas o cenário segue estonteando e virou um ponto de convergência. A chamada Praia de Paris brilha sob o sol do verão europeu. Turistas e franceses aproveitam os dias quentes da estação ao ar livre entre uma e outra disputa olímpica na Cidade Luz. Demais, é tão legal. Estivemos assistindo ao atletismo no estádio esta manhã. Andar pela cidade é meio caótico, então é bom ter um lugar realmente tranquilo para relaxar, respirar, admirar as vistas. O mergulho no rio não é aconselhado, mas a leitura, o bate-papo e o lazer estão em alta e muito bem-vindos. Isso sem mencionar a beleza do tráfego dos bateaux-mouches. As chamadas Paris-Plage são muito boas para férias. Como parisienses, às vezes temos que ficar em nossa amada cidade. Há algumas cadeiras de braço legais, como no Jardim de Tuileries, e algumas pequenas distrações à esquerda e à direita. Você pode passear, relaxar, ler um livro, beber uma garrafa de vinho com os amigos, observar as pessoas passando, crianças, se divertir. São férias, mas em Paris. O local é um ponto de encontro para estrangeiros também, que usam as chamadas praias do Sena como um oásis. Sim, acabamos de tropeçar neste lugar. E há ótimas áreas para a família. Estamos jogando um pouco de xadrez agora. É ótimo as grandes cidades terem pequenas áreas como esta. O mar pode estar longe e as ondas serem apenas marolinhas fluviais, mas o espírito das praias do Sena é único em meio a estonteantes construções da capital francesa. Hora de sabermos da previsão do tempo para amanhã. Marcelo Marques, boa noite. Oi, Alice, boa noite para você, para o Gabriel, boa noite também para você. Bom, vamos ver como é que fica o tempo amanhã em todo o Brasil. No sul, o tempo permanece instável em boa parte da região sul do Brasil, entre a faixa leste de Santa Catarina e o norte do Paraná, e a condição será de muita nebulosidade e chuva ao longo do dia. Na faixa oeste de Santa Catarina e no sul do Rio Grande do Sul, o tempo firme predominará, sem chuva, com a massa de ar frio avançando e derrubando as temperaturas. No sudeste do país, com o avanço da frente fria, há previsão de chuva entre o sul do Espírito Santo e o sul de São Paulo, com variação na intensidade de região para região. Para o restante das regiões, incluindo a faixa central de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, todas as áreas abaixo da capital Belo Horizonte e sul do Espírito Santo, a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia, com períodos de sol. No centro-oeste, o tempo muda, principalmente sobre o Mato Grosso do Sul. Há previsão de chuva no estado, embora de fraca intensidade, o que ajudará a aliviar o tempo seco nos últimos dias. Na faixa oeste do Mato Grosso do Sul, a previsão é de apenas garoa. Na faixa norte do estado, o tempo seguirá seco,
Da mesma forma, os outros estados da região, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, continuarão sem chuva, com umidade relativa do ar em níveis críticos. Na região nordeste do país, pancadas de chuva são esperadas devido à infiltração marítima na faixa entre o litoral do Rio Grande do Norte e o litoral da Bahia. Para o restante da região, o tempo seguirá firme e sem chuva, com umidade relativa baixa no interior entre o sul do Maranhão e o oeste da Bahia. Na região norte, por sua vez, pancadas de chuva devem ocorrer no norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá, com períodos de sol. No restante da região, o tempo seguirá firme e sem chuva, com umidade relativa do ar em níveis críticos também no interior, principalmente no Tocantins, sul do Pará e Rondônia. Vamos ver agora as temperaturas em algumas capitais do país para amanhã. Em Florianópolis, Santa Catarina, a mínima será de 13 graus e a máxima de 17. Em Goiânia, Goiás, a mínima será de 17 e máxima de 32. Em São Paulo, a capital, terá a mínima de 14 e máxima de 19. Em Macapá, capital do Amapá, a mínima será de 26 e máxima de 34 graus. E em São Luís, no Maranhão, terá a mínima de 24 e máxima de 32. Até amanhã. Alice, Gabriel. Obrigada, Marcelo. Até amanhã. Obrigado, Marcelo. Veja a seguir, as mudanças climáticas abrem caminho para os incêndios recordes no Pantanal brasileiro. E a atualização da situação do Brasil nas Olimpíadas de Paris. Jornal Mundial. Oferecimento Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. Um estudo publicado nesta quinta-feira garante que as condições meteorológicas que favorecem os incêndios devastadores no Pantanal brasileiro em junho foram mais intensas e mais prováveis devido à mudança climática. Um relatório científico publicado nesta quinta-feira pelo grupo World Weather Attribution faz um alerta sobre a situação no Pantanal brasileiro. De acordo com o estudo, as condições meteorológicas que favoreceram incêndios devastadores neste bioma em junho foram mais intensas e mais prováveis devido à mudança climática. O fenômeno teria desencadeado as condições de calor, seca e vento que levaram os incêndios na região a serem no mês passado 40% mais intensos e 4 a 5 vezes mais prováveis. O Pantanal, que também se estende por Paraguai e Bolívia, é considerado um santuário de onças, jacarés e outras espécies, e reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Os incêndios recordes que devoraram 440 mil hectares na maior área úmida tropical do planeta em junho também preocupam os especialistas porque o fogo costuma ter seu auge nos meses de agosto e setembro. Considerando as previsões climáticas para os próximos meses, é possível que os incêndios florestais de 2024 possam ser ainda mais severos do que em 2020. Naquele ano, estima-se que 17 milhões de animais vertebrados morreram na temporada de incêndios, que devastou 3,9 milhões de hectares do Pantanal. Os cientistas desenvolveram modelos de previsão baseados no fato de o planeta já estar 1,2 grau mais quente do que nos tempos pré-industriais. Até o momento, em 2024, 1,2 milhão de hectares foram consumidos pelas chamas no Pantanal, o equivalente a 8% do bioma. O fogo está associado a práticas agrícolas ou queimadas controladas que acabam escapando do controle. A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha terminou a maratona aquática na 4ª colocação. Na canoagem de velocidade, Jack Godman e Isaquias Queiroz ficaram em 8º lugar. O Brasil perdeu para os Estados Unidos e vai disputar o bronze no vôlei feminino. E Bárbara Domingos está na final do individual geral da ginástica rítmica. Uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil, Ana Marcela Cunha, campeã em Tóquio, ficou na 4ª colocação da maratona aquática em Paris.
A prova foi disputada nesta quinta-feira no Rio Sena, depois de meses de incerteza devido à qualidade da água. Campeã no Rio e prata em Tóquio, a holandesa Sharon van Krouwendaal ficou com o ouro ao completar a prova com um tempo de 2 horas, 3 minutos e 34 segundos. A australiana Moisha Johnson ficou com a prata e a italiana Ginevra Tadeucci com o bronze. Ana Marcela completou a prova em 2 horas, 4 minutos e 15 segundos. A outra brasileira na disputa, Viviane Jungblut, foi a 11ª colocada, com 2 horas, 6 minutos e 15 segundos. A maratona aquática masculina vai ser disputada na sexta, com a participação do brasileiro Guilherme Costa. Dupla brasileira na água em Vers-sur-Marne. O 4 vezes medalhista Ezequias Queiroz, ao lado de Jackie Godman, disputou a final da categoria C2, 500 metros da canoagem de velocidade, no Estádio Náutico nos arredores de Paris. Os dois terminaram a prova em 8º lugar, com um tempo de 1 minuto 42 segundos e 58 centésimos. Ezequias ainda disputa a final da categoria C1 1000 metros na sexta-feira. A primeira colocação ficou com os chineses, os únicos que respiraram tranquilos na prova. A prata ficou com a Itália, cuja dupla fez o percurso em 1 minuto 41 segundos e 8 centésimos, enquanto o bronze foi inicialmente assinalado para a dupla da Hungria, mas uma revisão mostrou que os espanhóis que ficaram na terceira colocação, com um tempo de 1 minuto 41 segundos e 18 centésimos. A primeira participação do Brasil na final do individual geral de ginástica rítmica em Jogos Olímpicos vai acontecer como estreante. Bárbara Domingos, de 24 anos, se classificou nesta quinta-feira para a disputa de medalhas na modalidade, após terminar a fase classificatória em Paris 2024 na 8ª posição. Antes da curitibana, a melhor colocação do Brasil havia sido o 23º lugar, com Natália Gaudio nos Jogos do Rio em 2016. Bárbara conseguiu sua melhor nota na apresentação no arco, com um 34.750, uma das maiores da competição. Outro destaque foi a nota 33.100 na bola. Nas duas últimas rotações, 31.700 na fita e 30.200 nas massas, garantindo a vaga na final com pontuação de 129.750. A decisão do individual geral acontece nesta sexta-feira. No mesmo dia, o conjunto brasileiro ainda vai disputar a classificatória da competição por equipes. Fim do sonho do ouro olímpico. A seleção feminina de vôlei do Brasil foi derrotada nesta quinta-feira pelos Estados Unidos e está fora da briga pelo título. O primeiro set foi muito disputado e terminou com vitória das americanas por 25-23, enquanto no segundo, o Brasil encontrou maior facilidade para pontuar e fechou em 25-18. No terceiro set, tudo pareceu dar errado para as brasileiras, que foram derrotadas por 25-15, e o quarto set voltou a ser de muito equilíbrio, fechado pelo Brasil em 25-23. O set de desempate manteve a tendência, mas muitos erros das brasileiras permitiram que as americanas abrissem uma distância irreversível. O Brasil volta à quadra no próximo sábado para a disputa da medalha de bronze. Perdas e vitórias, hein? Verdade. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.